Olá, tudo bem? A literatura acadêmica em economia tem muita preocupação com o que é chamado de ciclo político orçamentário. Seria um viés na ação da política fiscal influenciado justamente pelo contexto pré-eleitoral. No início, essas preocupações com o ciclo político eleitoral estavam muito associadas ao risco do governo adotar medidas expansionistas no contexto pré-eleitoral, aumentando despesas, reduzindo impostos ou realocando o orçamento de forma a priorizar medidas eleitorais, políticas que fossem eleitoreiras, em detrimento de outras que tivessem menos impacto do ponto de vista eleitoral. Num segundo momento, essa literatura avançou um pouco mais para passar a embarcar também o que a gente chama de assimetria de informação. A ideia é que o governo passa uma saúde, uma sustentabilidade nas contas públicas que, na verdade, quando se observa os dados com mais cuidado, ela não se observa. Então, tendo esses dois elementos em vista, passemos a analisar um pouco as contas públicas do Brasil nesse momento. Se a gente observa os dados primários, uma observação mais rápida não sugeriria a existência de ciclo político eleitoral nesse momento. A mudança no resultado primário em 2026 em relação de 2025 não deverá ser muito acentuada. Além disso, deverá haver o cumprimento do limite de despesas primárias que foi estabelecido lá no novo arcabouço fiscal. Feitas essas ressalvas, quando a gente olha mais a fundo as contas públicas, devemos ter preocupações sim com com o ciclo político eleitoral no país. Antes de mais nada, vamos falar sobre uma medida que é meritória, mas que tem um impacto eleitoreiro e que deve ser observada, que é a isenção do IR. Embora essa medida seja justificável, como falamos, do ponto de vista de distribuição de recursos na sociedade, o momento na política monetária é justamente de tentar controlar os impulsos à demanda. Então, quando você rearranja os recursos na sociedade de forma a privilegiar justamente a classe média em detrimento de classes mais elevadas de renda, o que você está fazendo é atuar contra a atuação da política monetária nesse momento, de forma a colocar mais dinheiro na economia e a dificultar a ação da política monetária de controle da inflação. Indo para além disso, existem questões mais complicadas. O parafiscal, as medidas de crédito subsidiado e medidas similares avançaram muito nos últimos meses, por exemplo, no setor habitacional. Existe ainda uma pendência que a gente não sabe como vai ser resolvida. O governo tem dado diversas sinalizações de interesse de uma política nacional de passe livre, que deverá ficar mais clara no contexto eleitoral. O problema é que não se sabe como isso será financiado. Por enquanto, os partidos da oposição têm até colocado, como foi o caso na Lei de Diretrizes Orçamentárias, restrições para que o governo não encontre essas saídas por fora do orçamento primário para financiar essa medida, o que seria temerário, porque aumentaria a falta de transparência no orçamento. Contudo, até agora, o governo sinaliza o interesse, é uma política que pode sim ser custosa, mas não se sabe como a política será financiada. Por fim, devemos observar também o ponto da assimetria de informação. Estamos no momento com um superávit primário de meta para 2026. Ok, mas o governo não precisa entregar a meta, ele precisa entregar o piso da meta. Só daí já vamos para um déficit zero. Quando acrescentamos a isso as diversas exceções à meta de primário, que cada vez aumentam mais recentemente envolvendo despesas com defesa e retirando possíveis exceções ligadas aos Correios, quando a gente começa a considerar tudo isso, vai ser bem possível que o governo diga: cumprimos a meta de superávit de 0,25, entregando, na verdade, um déficit da ordem de
0,5% do PIB. Some-se a isso que as regras eleitorais foram flexibilizadas para o próximo ano e gastos que normalmente não seriam permitidos serão permitidos. Essas similaridades, essas congruências entre a literatura de ciclos políticos orçamentários e aquilo que a gente tem visto no debate fiscal devem chamar a nossa atenção. Como temos destacado há alguns meses, não temos um cenário de contas públicas ok. Pelo contrário, não se sabe quando teremos sustentabilidade da dívida. Ainda assim, é bem possível que o cenário eleitoral agrave ainda mais todo esse problema que já temos destacado há alguns meses. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe os conteúdos da BRCG.